Olá! E vamos iniciar nossa aula número 5 de colorização digital com base no trabalho de Mozart Couto. Vamos trabalhar o item luz. Se no primeiro trabalho de colorização trabalhamos as cores básicas e num segundo momento trabalhamos as sombras, agora nós vamos trabalhar um pouco de luz nas figuras e nos cenários. Isso ajuda a melhorar a percepção tridimensional da ilustração. Então aqui, nesse trabalho, nós vamos utilizar 30% de cian e 30% de preto, assim como nós utilizamos na sombra. Porém, o que vai diferenciar é o modo de mesclagem. Então, por exemplo, aqui, só para a gente colocar como um exemplo, né? Normalmente na sombra nós trabalhamos com o modo de mesclagem no modo multiplicação, né? Quando nós queremos trabalhar a cor sem nenhuma interferência, nós trabalhamos a cor no modo normal. Ou, né, se caso a camada de cor tiver acima da camada de desenho, a gente deixa na multiplicação. A questão é que quando nós deixamos uma imagem no modo multiplicação ou multiply, a cor ela tem a tendência a escurecer e não clarear. Você tem que imaginar que você tem uma folha de papel branco e o que você vai colorir é uma folha, por exemplo, papel vegetal. Então você tem a transparência, mas vai dar uma sensação de estar um pouco mais escuro. E nós precisamos de luz. Então veja que aqui está no modo normal, quando a gente coloca esse acinzentado com cian, e quando nós colocamos no modo multiplicação, vai ficar mais escuro. Então o que nós vamos fazer aqui? A gente vai achar uma camada de cor que vai ficar mais interessante, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com a camada sobrepor, que vai ficar uma iluminação um pouco mais forte, tá? Obviamente, nas mesclagens, nós podemos escolher outros tipos de formato. Mas o que é importante nisso daqui, né? O sobrepor é apenas uma sugestão. Mas o importante é que você ache nessa mesclagem de canais, né, de camadas, uma camada que vai ajudar a clarear a imagem sem deixar muito estourado. Por isso que aqui a gente está escolhendo o sobrepor, porque ele funciona muito bem com essa composição de cores. Mas, volto a falar, ela não será a única. Você pode trabalhar com outros tipos de mesclagem. Aqui, recomendo que a gente trabalhe com essa que é a sobrepor, e também pode ser a camada diferença, né? A diferença também faz uma coisa bem interessante. Luz suave também. Então você vai observando qual é a mesclagem que fica uma luz um pouco mais adequada àquilo que você quer trabalhar. Minha sugestão é que vocês não trabalhem com cores muito vibrantes, muito brilhantes, né? Quase é um branco, né, de spot, né? Então eu acho que tem que ficar uma coisa mais suave, como está sendo feita aqui. Então, a partir do momento que a gente escolhe essa mesclagem de cor que vai estar no modo sobrepor, né, a gente passa a fazer a iluminação. Como é que vai funcionar essa iluminação? A minha sugestão é que vocês trabalhem mais o que a gente chama de luz refletida. Ou seja, quando a gente tem um objeto, vocês podem observar que esse objeto ele tem alguns spots de luzes nos seus ângulos tridimensionais, né? Então você pega, por exemplo, uma lata de refrigerante, você vai ver que tem um fio de luz, né, que ele vai estar quase no final do arco, né, entre as arestas, né? A mesma coisa vaso, e mesmo em elementos como, por exemplo, um cubo, né? Você sempre vai reparar que existe um filete de luz que a gente dá o nome de luz refletida. Então você passa a trabalhar esses fiozinhos que vai ajudar a dar uma iluminação mais interessante para o seu trabalho. Isso também vai ajudar
para que você não fique perdendo tempo, né? Procurando ver a iluminação de cada cena, de cada trabalho. Uma outra maneira também de otimizar o tempo é essa estratégia de deixar numa cor só, ou seja, 30% de cinza, 30% de cian, né? E colocar na camada de luz, né? Para ter uma iluminação mais dessaturada. E aí ele vai se comportar em todas as cores da mesma forma que foi a sombra no modo multiplicação com esses valores, 30% de ciano, 30% de preto. Tá? Dessa forma você faz uma colorização mais rápida e sem se preocupar tanto nas misturas de cor. Importante dizer que esse tipo de sistema é um sistema para o colorista iniciante, né? Obviamente, você que já é um colorista mais avançado, que entende de mescla de cores, né, como de repente algumas tonalidades pode ter um efeito diferente, né, em relação ao seu trabalho, esse tipo de técnica, né, esse tipo de mesclagem de camadas talvez não seja tão interessante. Mas para o colorista iniciante, isso é bem legal, porque você vai aos poucos descobrindo, né, quais mesclagens são interessantes para o seu trabalho. E nada impede de você finalizar com outras misturas de cor num segundo momento. Você pode fazer, por exemplo, uma grande mescla de cores utilizando para sombras multiplicação e para a luz o sobrepor. E você pode agregar outras camadas colocando spots específicos. Vamos supor que você queira colocar aqui um spot de luz amarelo, né? Você pode muito bem criar uma camada, escolher uma outra mesclagem de cor, como por exemplo a camada Screen. A Screen ela vai dar um brilho, né? E você pode trabalhar isso, baixar opacidades e tudo mais. Porém, isso já é um capítulo para quem é de colorista intermediário para avançado. Aqui nós trabalhamos o colorista iniciante, tá? Mas você pode ver que mesmo numa cor iniciante já existe vários processos, né? E com resultados bastante satisfatórios. Esse tipo de colorização que eu estou apresentando para vocês, muitos mercados aceitam e trabalha basicamente com eles. Se vocês pegarem, por exemplo, o mercado da Bonelli, né, que é uma editora italiana, o tipo de colorização que é feito nos trabalhos deles é mais ou menos nessa linha, né? Cores sólidas, cores chapadas, apenas uma linha de sombra e poucas tonalidades de luz. Então você vê que esse tipo de colorização, mesmo em nível iniciante, ela possui já um mercado bem interessante para vocês atuarem. Uma coisa que também recomendo é que vocês trabalhem com o mesmo pincel, tá? Então o pincel que foi para o sombreamento também vai para as luzes, porque esse tipo de quadrinho é um quadrinho que a gente chama de cor sólida, né? Então ele funciona muito bem dentro dessa característica. Eu não recomendo, por exemplo, vocês mudarem as texturas, né? Ou fazer esfumaçado a luz e aí a sombra cor sólida. Eu acho que isso não é o melhor caminho. Penso eu que o ideal é você manter a mesma direção de arte em todos os processos. Bom, pessoal, vocês estão observando aqui que a gente vai fazendo as luzes como pequenos desenhos, né? A ideia é sempre agregar ao trabalho, complementar. Então, essa luz, ela entra também como um meio tom mais claro, não só como um spot, né? Então, é lógico que você tem que usar a paciência aqui, tem que ir com cuidado, né? Mas você pode trabalhar essa camada de luz procurando ter um terceiro tom de cor, já que você só tem a cor chapada e a sombra. Você pode aumentar algumas áreas para ficar um pouco mais arejada. Às vezes as cores muito escuras elas ficam muito blocadas, né? Juntamente com o preto acaba virando uma maçaroca, né? Então quando você coloca essa tonalidade um pouquinho mais clara, a composição ela vai ficar mais iluminada, então vai dar uma sensação de crescimento no trabalho, né? Vai ficar uma arte mais arejada no olhar, né? Ela vai expandir.
Então vale a pena você trabalhar com essa camada. Lembrando, pessoal, que essa aula ela é um insight das aulas que são ministradas no curso de Comunicação em Mídias Digitais e também nos projetos e oficinas de extensão que nós realizamos com o apoio do CCHLA. Tá? Todas essas aulas aqui você pode ter acesso gratuito e procurar com elas entender um pouquinho do trabalho que nós realizamos no departamento de mídias digitais, sempre com foco em ilustração, design, quadrinhos, né? Toda essa linguagem visual aí que trabalha esse tipo de arte, né? Que são as artes das histórias em quadrinhos e as suas vertentes. Então vem para cá, veja essas aulas. Essas aulas são sempre para o nível iniciante / intermediário. Então são introduções que posteriormente vocês podem procurar se aprofundar buscando aí sim em outras referências, em outros cursos ou até mesmo no próprio departamento sob orientação dos professores desse eixo de conhecimento. Importante destacar que essas técnicas aqui, elas praticamente todos os softwares e aplicativos de pintura digital possuem, tá? Então, todos os programas possuem camadas, pincéis com texturas, camadas de sombreamento e camadas que vão simular luz. Obviamente, cada software pode ter um nome diferente para a camada, mas o conceito ele é o mesmo. Então, o que é muito importante nesse tipo de trabalho? Que você se organize e que você saiba o que você quer fazer. Então, desde o início, esse trabalho era fazer a arte final, fazer uma cor básica, fazer um sombreamento e iluminação com cinza ambientado, né, com a matiz da cor geral, né, que é o azul, que é o ciano, aqui no caso, né? Então, o tempo todo a gente teve essa ideia. Com essa ideia colocada, o software que você vai utilizar, ele vai se adequar. E você vai ver que você vai conseguir fazer todo esse trabalho com excelente resultado. Hoje em dia, você pega um aplicativo de celular, ele vai ter essas funções, vai pegar um software livre, mesma coisa. Aqui nós estamos trabalhando com Photoshop, pelo fato de que o Photoshop ele tem mais flexibilidade em relação a essa questão de camadas, texturas, funciona muito bem com a mesa digitalizadora, né, com a Cintiq, né, no caso. Então vale muito a pena utilizar o Photoshop nessa realidade. Porém, como eu disse, esse exercício ele é aplicável para qualquer outro tipo de software com foco na pintura digital. Aqui, veja, ó, a gente está utilizando a mesma cor, né? 30% de ciano, 30% de preto, mas olha o amarelo, né, que gerou aí. Então isso é bem interessante nessa técnica, né? Agora, eu acredito que ao final do trabalho eu vou buscar outras mesclagens, porque eu tô achando esses spots muito fortes, tá? Eu gosto de uma luz, mas uma luz um pouco mais discreta, né? Senão fica um trabalho muito saturado, e aí quanto mais saturado é o trabalho, menos harmonioso ele vai ficar em relação à cena. Tem que ser uma luz, mas não pode ser uma luz tão forte, tem que ser um pouco mais discreto o trabalho, tá? Agora, pessoal, a gente já está trabalhando aqui o quadro do meio, né, que é a paisagem principal. E aí uma coisa que vocês podem fazer também é fazer algumas experiências com um pincel um pouquinho maior e clarear algumas áreas para ver se isso dá um pouco mais de respiro para a cena, né? Então, por exemplo, aqui, se nós pararmos para pensar, a gente tem as montanhas com planos diferentes. De repente, vale a pena, né, fazer um intermediário entre aquela montanha que está bem clara ao fundo e essa montanha que está escura, e ela está escura devido ao fato que ela está numa caverna, né? Então, vale a pena, de repente, colocar mais
planos de cor, mais tonalidades de cor para fazer um degradê um pouco mais suave, né? Então, por exemplo, entre essas montanhas aqui, de repente vale a pena pegar um grupo dessas montanhas e deixar ela toda mais clara. Isso pode dar uma amplitude maior, né? Quanto mais tonalidades a gente utiliza, mais amplo, mais detalhado fica o trabalho, né? E pensar que, na verdade, esse trabalho, ele é um esboço, né, que foi publicado numa revista. É muito interessante isso, né? E agora está aqui, vários anos depois, né, décadas, acho que deve ter mais de 20 anos esse desenho, pelo menos publicado, né? E ele está aqui agora, esse esboço que foi feito pelo Mozart Couto está aqui, sendo reproduzido e publicado aqui nessa plataforma. Muito interessante esse tipo de relacionamento, né, com o desenho, né? E isso só mostra que o desenho do Mozart Couto é um desenho atemporal, né, de altíssima qualidade e que faz com que a gente se empolgue em utilizar e trabalhar. Reparem, pessoal, que aqui eu estou fazendo uma iluminação e pensando nessa montanha da parte preta, nessa montanha acima, fazendo uma espécie de arco, né? Um sombreamento de arco no personagem. Isso é bem interessante, né? Porque reforça a penumbra e eu ganho não só uma cor, eu não ganho apenas a iluminação, eu ganho também em planos, né? Então você pode ver aqui que eu consigo fazer uma iluminação no personagem, mas ainda ele tem um elemento sombrio, né? Que fica ali focado no rosto. Isso é bem interessante, porque se vocês pararem para pensar, né, o sombreamento ele se torna o nosso ponto focal. Tem essa figura em azul um pouco mais clara, mas tem ali aquela base, aquele ponto de olhar que está praticamente ali na divisão central, né, da imagem, um azul um pouco mais escuro, batendo em contraste com o azul mais claro ali do chão. Então isso é bem bacana, esse tipo de percepção. Isso ajuda demais a reforçar o que o leitor precisa ver, né? Então esse tipo de trabalho, ele é mais do que colorização, é você entender de desenho, você entender de iluminação, composição, ponto focal, ponto dramático, né? Então tudo isso é muito importante da gente trabalhar. Por isso que eu acho que as histórias em quadrinhos elas são extremamente ricas, né? Você realmente aprende tudo acerca de linguagem do discurso verbal, né? E a linguagem também no seu aspecto sequencial com as histórias em quadrinhos. Bom, pessoal, aqui nós já estamos trabalhando bem o personagem, né? E aí a gente já vai trabalhar um pouco mais esse cenário, né? É um cenário bastante extenso, né? Então tem que pensar muito bem o que vai ser iluminado, né? E o que vai ficar, porque é aquilo, tem que tomar cuidado para não iluminar demais, para que não vire um trabalho muito saturado, né? Também tem que prestar atenção depois ao final, se esse azul não está claro demais, se não vale a pena fechar um pouquinho a opacidade, deixar um pouquinho mais harmonioso. Então toda essa revisão a gente faz ao final, a gente procura ver se de repente essas cores mesmo, elas são as mais indicadas. Eu acho que no trabalho de cor você não deve se furtar nunca de mudar cores, se isso for necessário, né? Mas procure ver dentro da narrativa que você está, né, a trabalhar. Muitas vezes o roteirista ele dá uma guia de cores, outras vezes os personagens eles já são conhecidos, então tem toda uma guia de cor, mas nesse caso específico, né, que eu peguei uma imagem de uma revista do Mozart Couto e não tem nenhuma orientação de como deve ser a mesma, né? Então aqui cabe ter a responsabilidade de escolher cores que vão ser importantes para a narrativa e não necessariamente para aquilo que eu gosto. Por isso que aqui, para a narrativa, a gente escolheu tons complementares para os personagens, para o vilão, né, para o antagonista, uma cor parecida com o cenário para mostrar que ele está aqui, que ele faz parte, né,
desse cenário ameaçador para esses dois elementos que estão entrando. E esses, né, personagens que são os intrusos, a gente colocou uma cor laranja, uma cor diferente para contrastar mesmo, para ser o oposto do cenário que ele está entrando, para dizer, ó, vocês não são bem-vindos aqui. Tá? E é claro, essas cores, elas são baseadas em quê? Cores complementares, elas são cores opostas, né, do ciclo cromático. Então, a ideia de se colocar esses personagens numa cor complementar em relação ao cenário, em relação a um dos personagens, é a ideia de incitar o conflito. Se eu deixar todos os personagens com a mesma cor, eu não vou conseguir mostrar pelas cores que essas pessoas elas estão em conflito. É claro que se eu fizesse com as mesmas cores, um deles, por exemplo, poderia ser um espião, poderia ser um traidor, poderia ser alguma coisa desse gênero. Mas aí eu tinha que ter toda uma história para me ajudar a contar, né, com as cores essa situação. Então, como não é o caso que ocorre aqui, então a gente está optando por trabalhar as tonalidades complementares. Precisa ser o azul e o amarelo? É claro que não, né? Você pode trabalhar com outras tonalidades, mas procure manter o mesmo raciocínio, porque isso vai ajudar você, enquanto um colorista iniciante, intermediário, a saber valorizar o desenho e a história que está sendo contada. Às vezes, esse tipo de raciocínio que incita no psicológico do leitor essas tomadas de decisão, né? Saber que são grupos rivais, são grupos que estão brigando, e não apenas confiar no desenho do artista ou no roteiro, isso faz de você um colorista muito importante para o universo das histórias em quadrinhos. Como vocês podem ver, fica várias tonalidades diferentes, né, quando a gente vai trabalhando essa camada de luz, né? Então aqui agora eu tenho outros planos de montanha, o chão ali que está entre as duas montanhas, ele tem um outro degradê, então isso é bem interessante. E é claro, você está na esfera digital, então você pode ir experimentando, você pode ocultar a camada, abrir a camada, você pode editar, pode tentar outras mesclagens. Essa versatilidade faz do mercado digital um mercado muito interessante para aquele que quer investir, né? Bom, pessoal, agora nós vamos para a última parte, né, da linguagem, né, ou seja, os 3 últimos quadros. Eu particularmente eu gosto de trabalhar dessa forma, porque aí a gente tem todo um trabalho de narrativa sendo feito. Poderia ter começado pelo último quadro, fazer inverso, poderia ter começado pelo meio, mas quando eu faço o começo respeitando a história, respeitando um possível roteiro, né, isso me ajuda a produzir as cores como um elemento que agrega e não simplesmente colorir por colorir. Vamos supor, eu poderia, né, ter pensado no último quadro em jogar uma chuva torrencial. Eu poderia fazer do primeiro até o último uma porcentagem, né, de chuva, alguma coisa nesse gênero. E por que eu poderia fazer isso? Porque eu sigo de maneira progressiva a história em quadrinhos. Resolvi não fazer aqui, por não ser meu roteiro. Mas eu estou dando um exemplo do que a gente pode fazer quando trabalha dentro de uma ordem, né? Dentro de uma linha de raciocínio. Quando faz os quadrinhos aleatórios, você pode perder isso e virar mais uma pessoa preocupada em preencher o desenho como um todo. Então é interessante você tentar respeitar a narrativa sequencial. Aqui, novamente, né, pensando nas luzes, nas extremidades, veja como o personagem ele acaba aparecendo mais, né, com esses filetes amarelos. Agora, verdade seja dita, penso eu que esses filetes amarelos, bem como os azuis muito claros, eles estão muito fortes. Então vale a pena depois fazer uma checagem em relação
a tonalidade, né? Se não está muito saturado, tá? Então, no caso do Photoshop, existe diversos outros tipos de mesclagem, né? Que simula a iluminação. Então, depois a gente vai fazer um testezinho e também fazer um teste se a camada com opacidade em 100% é o melhor resultado. Você pode se perguntar, como é que a gente sabe que uma imagem está muito saturada ou pouco saturada, né? Tudo isso tem muita relação com a questão da ambientação. Então, procure pesquisar fotografias e histórias em quadrinhos coloridas por grandes profissionais. Você vai ver que não existe muitos spots de luz, que não é uma coisa muito gritada, né? Que é uma coisa um pouco mais discreta. Então procure verificar esses padrões e verifique como isso trabalha no seu modo de produção. Às vezes nós fazemos uma cor que a gente acha que saturada fica muito bonito, sendo que na verdade ela pode ser um pouquinho mais discreta e ter a mesma efetividade, tá? Particularmente aqui, eu acho que eu vou ter que trabalhar essa questão para deixar a cena um pouco mais harmoniosa nesse aspecto. Eu acho que na cor não deve ter nada gritando para o leitor, né? Ele já vai ter que se preocupar com o texto, se preocupar com o desenho. A cor, ela agrega, mas ela não pode ser um ruído, né? Como, por exemplo, está acontecendo com esses amarelos. Acho que está muito forte, ok? Já os azuis eu gosto bastante, tá? Mas é aquilo, aí é a desvantagem de se fazer na mesma camada. Se caso eu for trabalhar a opacidade desse amarelo, eu vou acabar também trabalhando a opacidade do azul, tá? É óbvio que eu posso fazer isso utilizando seleções, aí vai preservando uma área, uma outra, mas o normal para otimizar é trabalhar a camada como um todo. Lembrando que o arquivo nativo editável, ele é fundamental que você salve ele, que você procure ver se o trabalho está em 300 pontos por polegada, e eu acho que é sempre válido a gente lembrar disso. Às vezes a gente quer mandar para o cliente o trabalho, e aí altera, né, de 300 para 72 pontos por polegada a resolução da imagem, envia para o cliente e acaba por engano salvando o arquivo, né? Então sempre olhe, sempre veja se você está fazendo a edição no arquivo correto, tá? Procure também travar as outras camadas que você não vai utilizar no momento, e a cada processo, a cada colorização de quadro, procure salvar. Esse tipo de ação, esse tipo de hábito vai ajudar você a não ter problemas futuros com arquivos e tudo mais. Também isso é muito importante. Procure ter espaço na nuvem do seu e-mail ou do e-mail da sua empresa para que você possa guardar esses trabalhos. Existem casos, principalmente casos de alunos que acabam fazendo os trabalhos no laboratório, né, ou num computador público, aí acaba perdendo o arquivo. Coloque na nuvem, que isso, além de garantir que você possa usar em qualquer outro lugar, garante também que você vai ter o seu arquivo guardado. Lembrando sempre que para mandar para um cliente, você manda geralmente em JPEG ou PNG de baixa resolução. Após a aprovação, aí sim você vai mandar em alta resolução. Veja como as luzes nesse quadro central faz uma diferença considerável, né? Porque o personagem ele ganha em brilho, mas ele também ganha em terror, né? Veja esses olhos, né, brilhantes aí nesse azul, como deixa a figura muito mais ameaçadora, não é mesmo? E aí, no terceiro quadro não tem muita coisa para se fazer, né? É mais essa marcação das nuvens e as linhas complementares do personagem. Então, essa parte ela já está chegando ao final, né? E aí, a partir de agora, a gente vai fazer duas opções, né? Dois caminhos alternativos para entregar
para o nosso cliente. Então a opção 1 é essa que nós estamos finalizando, tá? Então você vê que todos os personagens e cenários possuem apenas uma base de cor, né? Então o antagonista possui o ciano, né, como base de cor, o cenário, o ciano como base de cor, e nós temos outros dois personagens que aí no caso estão, né, com cores complementares. Né? Foi feito um tratamento de sombreamento e um tratamento de colorização de luz, né? Aplicação das luzes, né? E colorização básica. Né? Então essa é a primeira opção que a gente envia para o cliente. Tá? Aqui a gente já considera que o trabalho está finalizado. Agora nós vamos trabalhar outras duas opções para envio ao cliente. Uma vai ser escolher cores para os personagens, né? Cores para a roupa, para a pele dos personagens. E vamos mandar uma terceira opção, né? Que é uma outra mescla de iluminação. Então a gente vai mandar esse com tonalidades de azuis e amarelos, um com tonalidades de pele diferente, mas mantendo a cor no modo sobrepor. E vamos mandar uma outra com uma colorização com menos spots de luz, mais discreta, ok? Então vamos trabalhar essa parte, né? Aqui, para finalizar, a gente fez um pequeno efeito, né, de fumaça. Isso não é comum o colorista fazer, mas volto a dizer que como eu estou fazendo a partir de um esboço, eu me permiti essa liberdade criativa. Então vamos agora para a segunda possibilidade de ilustração. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma segunda opção para a gente entregar ao nosso cliente, que é o quê? Realizar uma colorização básica dos personagens. Repare que a colorização que nós fizemos, né, elas são de cores básicas, né? Então, ela se aplica? Ela funciona? Óbvio que sim, né? Mas vamos supor que o nosso cliente queira, olha, a pele dos personagens, alguns detalhes, isso precisa ser melhor resolvido, né? Vamos supor que aconteça alguma coisa desse gênero. Então você vai salvar um novo arquivo, então opção 2, e aí você vai na camada de cores e você vai mudar lá a colorização. Tá? Nesse caso específico, né, você não vai, por exemplo, criar uma camada nova e aí você vai colorir e vai sobrepor, porque aí vem a questão das mesclagens, né, da imagem. Então, nesse caso, como é uma alteração pequena, né, mas é uma alteração importante, é fundamental que você entregue uma opção 2, porque aí você preserva todo o trabalho que já foi feito anteriormente. E aí, olha só que interessante, eu estou fazendo aqui uma tonalidade de pele e você vê como as outras camadas elas se comportam, né? Como os spots de luz eles ficam mais ainda saturados, né? Tem editor que gosta desse tipo de tratamento, eu já vou me adiantando, não é o tipo de tratamento que eu gosto de uma saturação baixa nas colorizações. Então eu vejo o Dave Stewart, eu vejo, por exemplo, a colorização que foi feita por Batman Ano 1, né, do Dave Mazzucchelli, é um tipo de colorização que eu gosto, né? Quando eu falo dessa colorização, estou falando da colorização tanto analógica quanto a digital, que foi feito posteriormente, porque são cores que estão bem saturadas e que combina, né, com um estilo de desenho mais noir, né? Também gosto demais, assim, do trabalho de colorização do Jordan Boyd, né, que faz o The Plot, né, colorização muito bonita, muito adequada, né, à direção de arte, né? Então essa saturação ela não se encaixa em nenhum desses exemplos, dessas escolas que eu acho interessante, né? Na verdade, essa saturação, esses pontos quase brancos, né?
eles são muito comuns na colorização da década de 90. Né? Pegar, por exemplo, colorizações da Image, por exemplo, tem muito desses elementos. Né? Mas tem editores que gostam dessa saturação. Acho interessante e aí prefere o trabalho dessa forma. Então, eu faço essa segunda opção, né? Respeitando a mesclagem de camadas que já foi feito anteriormente, mas vou me colocar na condição de oferecer uma terceira opção também, que é aí mudando um pouco a mesclagem das cores, principalmente na questão das luzes. A sombra não, a sombra eu estou bem satisfeito, mas as luzes diminuir um pouquinho esse spot, tá? Volto a dizer, aí é uma escolha pessoal, tá? Não é que não possa ter esses highlights muito acentuados, né? Mas eu particularmente acho que pode ser um pouquinho menor. Nesse caso, aí o que gira em torno é a própria experimentação, né? É você ir procurando a melhor mesclagem, porque é aquilo, né? Cada cor ela vai funcionar, cada elemento ela funciona de uma forma diferente. Nesse caso específico, acho que foi inteligente a nossa escolha por fazer as luzes, todas as luzes com uma cor só mudando a mesclagem, porque aí a gente consegue mudar o comportamento, né, das mesclagens de uma vez só, tá? Então aqui também ó, a gente já vai aplicando, né, no personagem e vamos só verificar onde mais tem, né, elementos de personagem. Eu acho que na questão das roupas isso já não é tão importante assim, né, você fazer mudanças muito grandes. Eu acho que a pele dos personagens é o que mais é relevante aqui na questão de uma segunda alternativa, né? Se você quiser, obviamente, dentro desse raciocínio, você pode enviar uma segunda opção com mudanças bem consideráveis nas roupas, mas aí eu já acho que para efeitos pedagógicos, ou seja, para a aula aqui, isso perde um pouco o sentido, né? Já é uma coisa mais de escolhas artísticas. Aqui a gente está fazendo uma mudança não apenas artística, mas uma mudança na questão assim de como que a gente pode fazer uma alteração no trabalho já pronto, né? Vamos supor que o editor peça essa alteração. Então aqui cabe fazer essa mudança aqui na questão das peles, né? Tá? Importante, novamente, né? É que você tenha esses arquivos salvos, porque pode ser que simplesmente o editor prefira a versão anterior. Aí você pintou, não guardou, né, digamos assim, aí você vai ter que fazer todo um retrabalho, né? Então é melhor que você salve um arquivo à parte. Olha como a pele, né, quando a gente separa, né, ela vai ganhando, a ilustração em si, né, ela ganha uma dimensão maior na questão da leiturabilidade e da legibilidade, né? É, a roupa, né, ela se mescla com a pele do personagem quando a gente deixa numa tonalidade só, e isso abre espaço para diversas interpretações, né? Por exemplo, não sei se o desenho que o Mozart Couto pensou tinha essas áreas de pele, né? Mas quando eu vou trabalhando e vou colorindo, isso me parece muito claro, me parece óbvio que vai ser essas áreas aqui. Mas confesso a vocês que quando eu colori de uma vez só, né, tudo com azul, eu não havia pensado nessas áreas como áreas de pele. Pensei como roupa mesmo, né? E isso é interessante como funções mudam, né, a nossa concepção como um todo da ilustração e acaba, né, revelando ainda mais um personagem ou uma estratégia aí de ilustração. Isso é bem legal, bem bacana esse tipo de percepção que só a cor pode trazer, né? Naturalmente, essas tonalidades de cor o editor pode pedir para alterar, então você tem que estar preparado para isso. Então, o ideal é que você
tenha essa paleta de cores, né, salva, tá bom? Eu gosto sempre de trabalhar a paleta numa camada separada, porque aí com conta-gotas, se eu perder o código da cor, eu tenho como achar, né? Porque o que acontece? Se tiver ativada a camada de multiplicação e a camada de sobreposição, que são as camadas de luz e de sombra aí no caso, e você apertar o conta-gotas, pode vir uma cor que você não quer, né? Então, tomar cuidado com esse ponto. No meu caso, eu faço dessa forma. Eu conheço outros ilustradores que cria uma camada chamada paleta de cores. Põe várias corzinhas e aí com conta-gotas, sempre quando perde alguma coisa ele vai lá e faz. Tudo depende do seu nível de organização. Agora, é muito importante que haja algum nível de organização, porque esse tipo de trabalho, como vocês podem ver, a gente está fazendo aqui quantos vídeos, né? Esse processo de colorização. Só esse vídeo que tem luzes já está indo aí para uns 40 minutos de trabalho. Se a gente juntar os 5 vídeos, né? Então, daí vocês têm uma ideia de quanto tempo demora para fazer um processo de colorização. Esses processos, para que não haja ainda mais retrabalhos, é muito importante que você saiba organizar, saiba planejar. E isso vai ajudar você a fazer um trabalho não só mais rápido, mas também algum eventual retrabalho, né, com mais eficácia, né, uma vez que você não tem como adivinhar o que o editor está pensando. Você pode até fazer algo que num primeiro momento seja muito bom, mas pode ser que o editor peça mudanças. Então você tem que estar preparado para isso. Então aqui já é uma segunda opção. O que a gente faz aqui? Como eu falei, salva o arquivo editável, né, uma versão 2, e vai mandar para o editor uma versão em JPEG de baixa resolução, com seu nome, o nome do arquivo de cor, né, versão 2. Não esqueça, você vai mandar a versão 1, manda essa versão 2, essa versão alternativa. Né? É sempre bom dar mais de uma opção para o editor para que ele possa refletir e ver qual é a melhor direção de arte. Agora vamos para a versão 3, né? Que aí a versão 3 a gente vai trabalhar com mesclagem da iluminação. Como eu disse anteriormente, eu particularmente, se eu fosse editor, eu ia optar por colorizações que tenham menos saturação. Eu acho que funciona melhor, porém entendo que muitos quadrinhos, principalmente quadrinhos infantis, eles têm um spot de luz mais declarado e isso faz parte da direção de arte. Então veja aqui que eu tenho um spot de luz muito poderoso, um branco, né? Então vou começar uma mesclagem aqui, ver qual que fica mais adequado. Nesse caso, o que é muito importante? É você prestar atenção no software que você está utilizando. Todos eles vão ter mesclagens que vão dar certos, outras nem tanto, tá? Olha como essa ficou bem gritante, né? E aí aqui eu vou optar... eu tenho algumas opções aqui, né? Mas eu vou ficar ou entre luz indireta ou luz leve. Tem luz suave, né? Então vou ver qual que eu escolho aqui. Tá? Então, veja que essas iluminações elas ficam bem diferentes, né, do que havia sido planejado inicialmente, porém, olha o resultado, como ele fica mais discreto, tá? E eu acho que isso é importante. Vamos só desabilitar a camada para vocês verem o antes e depois, Então, às vezes, a gente fica atraído, né, pela imagem, né? A gente acha, não ficou iluminado. Mas quando a gente tira, olha só, todo o trabalho que foi feito. Então, aqui fica uma sugestão, tá? Ou você pode fazer algo muito forte, ou você pode fazer alguma coisa um pouco mais leve. Essa seria a nossa terceira opção, tá? Muito bem, pessoal, chegamos ao final desse processo, né? Foi uma série longa de vídeos, mas um artista como Mozart Couto merece ser estudado, merece ser pensado, e foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Então, desde já, o meu muito obrigado por terem acompanhado essa série de vídeos. Espero que vocês treinem, que vocês invistam o seu tempo, e até a nossa próxima aula!